Agora a gente vai identificar os elementos do conjunto dos números reais, né? Aí, finalmente a gente chegou no conjunto dos números reais. Então, ó, vamos lá. Conjunto dos números reais, que é representado por aquela letra ali, ó, uma barra e o R maiúsculo do ladinho. Então, ó, ao reunirmos, né, ao juntarmos o conjunto dos números racionais, né, que a gente já estudou, já vimos qual que é o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser escritos na forma A sobre B, né? O número racional é aquele número que pode ser escrito na forma A sobre B, que é na forma de fração, ok? E a gente já viu também o conjunto dos números irracionais, né? A gente viu lá que o conjunto dos números irracionais é aquele conjunto do pi, da letra grega, né? Das letras gregas, pi, fi, as raízes não exatas, né? A raiz de 3, a raiz de 12, todas as raízes que não são exatas, as raízes cúbicas também que não são cubos perfeitos, as raízes quadradas que não são quadrados perfeitos, são números irracionais, né? E os racionais lá é dividido entre as dízimas periódicas e as dízimas periódicas, né? Aqueles números que têm um padrão de regularidade, que tem uma repetição, ou os números racionais exatos, né? Que são aqueles números, por exemplo, 3,2 é um número exato, tá? É dividido nessas duas formas aí. Então, quando a gente junta esses dois conjuntos, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, a gente obtém o conjunto dos números reais, né? Ó, indicado pela letra IR. Desta maneira, a gente vai ter que todo número natural é inteiro, né? A gente já viu isso, eu vim mostrando para vocês essa abordagem, né? A gente viu lá que os números naturais é o número 1, 2, 3, é o número 0, né? Inclui o 0 dos números naturais. Tem o 0, o 1, o 2, o 3 até o infinito. Todo número natural é um número inteiro, porque nos números inteiros também tem o 0, 1, 2, o 3 até o infinito, só que nos números inteiros entra os números negativos, né? O menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. E esses dois, tanto os números naturais quanto os números inteiros, são racionais, porque eu consigo escrever eles na forma de fração. Eu consigo escrever o número 2, que é um número natural, na forma de fração. E eu consigo escrever o número menos 7, que é um número inteiro, na forma de fração também, tá? Então, tanto o número natural quanto o número inteiro, que podem ser escritos na forma de número racional, e os números irracionais são números reais, tá? A gente diz aí que todos esses conjuntos, natural, inteiro, racional e irracional, são números reais. Então a gente tem alguns subconjuntos do conjunto dos números reais. São eles: conjunto dos números reais não nulos. Os conjuntos dos números reais não nulos, ó, é o conjunto dos reais, o símbolo ali com aquele asterisco. Lembrando que o asterisco quer dizer que a gente está tirando zero. Então, ó, a representação fica assim, ó, o número dos reais menos o conjunto sendo o único elemento aqui, o zero. Depois, o conjunto dos números reais não negativos, né? Então, é os números reais positivos. A gente simboliza pelos números reais com um mais aqui embaixo. Esse mais significa que eu estou usando os números reais positivos, né? Que não é os negativos. Conjunto dos números reais positivos. Reais positivos, ó, é o conjunto dos reais com sinal de mais em cima, tirando o zero, né? Porque eu já incluí o zero nos não negativos. Então agora aqui eu tiro o zero. Então, de novo, aquela representação lá, ó, tirando o zero. Conjunto dos números reais não positivos, ou seja, os negativos. É os números reais com um sinal de menos ali embaixo. Depois, o último subconjunto aí do conjunto dos reais é o conjunto dos números reais negativos, né? De novo, a gente tira o zero agora. Então, tirando o zero e o sinal de negativo embaixo, né? Ó, e a representação tá ali.
tirando ali o conjunto que tem o único elemento zero. Essa é a representação aí, tá? Então, isso aqui são alguns subconjuntos do conjunto dos números reais. Agora, uma parte muito interessante da gente ver é essa representação do conjunto dos números reais pelo diagrama de Venn, né? Pelo diagrama de Venn. Então, ó, já estão familiarizados aí com o diagrama de Venn, né? Que a gente já vem vendo isso em algumas aulas. Então, eu desenhei aqui em roxo, ó, uma bola bem grande. Tá vendo? Ó, desenhei em roxo. Eu dividi essa bola ao meio. Lá, ó, eu tenho o conjunto dos números naturais. Ó, é o primeiro conjuntinho ali, infinito, mas é o menor de todos. Mas ele é infinito, né? Ele pega do zero e vai o 1, o 2, o 3 até o infinito. Depois eu tenho o conjunto dos inteiros, que também é infinito, mas é um conjunto, a gente diz que é maior do que o conjunto dos números naturais, porque ele tem, além dos positivos que já tinha nos naturais, tem os negativos também, né? Depois dele, a gente tem o conjunto dos racionais, que tanto o natural quanto o inteiro está dentro do conjunto dos racionais. E o conjunto dos racionais, né, ó, aqui tá aqui dentro tudo. Desse lado aqui que eu dividi, ó, eu coloquei os números irracionais, né? Porque um número irracional não está dentro dos naturais nem dentro dos inteiros, ok? E também não é racional, né? Então eu coloquei ele aqui separado. E aí, a união desses dois conjuntos, né, ó, esse lado aqui inteiro, que é o conjunto dos racionais, com este lado que é o conjunto dos irracionais, a união, lembra, o que é a união? União é eu juntar. Eu juntando o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, eu tenho o conjunto dos reais. Então, ó, o conjunto dos reais engloba tudo isso daí. Número natural é real, inteiro é real, racional é real, irracional é real. Ok? Agora, a gente vai ver os números reais na reta numérica. Isso aqui é muito importante, porque é você ter essa noção de reta numérica, você ter a noção de um ponto na reta numérica, é que te ajuda aí a desenhar gráficos de funções, né? Fazer uns gráficos mais bonitos e tal. Essas coisas aqui, isso aqui é fundamental. Te ajuda, é muito importante para você montar aí bons gráficos. Então, ó, é possível associar a cada número real um ponto da reta numérica. E a cada ponto da reta numérica associar um número real. A reta numérica que representa os números reais, ela é chamada de reta real, né? Porque até então vocês não sabiam que o número natural, inteiro, racional e irracional era real. Mas eu já falava que a gente estava representando na reta real. Agora vocês já sabem. Todo número natural, racional, inteiro e irracional é real. Então, esta reta numérica, ela é chamada de reta numérica real. Para a gente montar a reta numérica real, ó, a gente traça a linha, coloca o zero exatamente no centro. A gente lembra que o zero é a origem da reta numérica real, né? Lembra? O zero é a origem. E os pontos que eu coloco, o 1, o 2, o 3, tem que ser pontos equidistantes, tem que ter a mesma distância. A mesma distância do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. Eu não posso colocar o 1 aqui, ó, e colocar, sei lá, o 5 aqui no lugar do 2. Eu não posso fazer isso, porque está fora de escala. A gente chama isso aí de escala, tá? Então, a pessoa só tem a noção de escala quando ela tem noção de reta real. Então vamos lá, ó. Coloquei aí o 0, o número 1, 2 e 3, o menos 1, menos 2 e o menos 3, né? Ó, dos dois lados. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu localizei alguns pontos. O 0,8, por exemplo, ó, tá aqui próximo do 1. Tá vendo? Ó, 0,8. O número 11 sobre 5
ele é 2, alguma coisa. Você sabe que ele é 2, um número bem próximo do 2, 2,1, 2,2, né? Você faz a divisão, você vai descobrir. Aqui também, ó, eu tenho o número raiz de 2. A raiz de 2, né, ela é um número aí também próximo do número 1, né, ó, tá vendo? Ela tá bem próxima aqui do número 1. Depois aqui do outro lado dos números negativos, eu tenho a dízima periódica, né, ó, menos 1,555. Eu sei que é uma dízima periódica porque tem aquele traço ali em cima do 5, né? Então tá entre o menos 1 e o menos 2, ó, exatamente no meio. Tenho o menos raiz de 3, ó, próximo do menos 2. E aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 3, mais próximo do menos 3, eu tenho o menos 5 mais raiz de 5. Ah, eu não sei quanto que vale. Vai lá na calculadora, coloca lá, raiz quadrada de 5. Você vai ver o valor, soma com menos 5, vai dar um valor ali próximo do menos 3. Ok? Lembrando que a reta real ela é infinita, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Dos dois lados ela é infinita, tá? É importante vocês entenderem, saber localizar os pontos aí, porque vai facilitar muito a vida de vocês para montar gráfico e fazer outras coisas aí, ok?